conheça os principais sinais gráficos de alta e de baixa do mercado cripto. A análise gráfica é um dos principais conhecimentos para saber como atuar no day trading, swing trading e até mesmo fazendo hold. Com esse tipo de conhecimento você consegue ter um pouco de noção do que pode acontecer no mercado pela frente, ou ao menos o que é mais provável de acontecer. É fácil de resumir os sinais como sinais de alta e sinais de baixa, sendo que temos sinais de continuação do movimento e sinais de reversão. Então vamos começar a entender um pouco desse movimento. Quando falamos de continuação, é exatamente a continuação da tendência de alta ou de baixa daquele preço, ou seja, ele já estava se movimentando num sentido, e para a gente saber se ele vai começar a cair ou se ele vai realmente continuar, esses sinais são muito úteis. Um sinal de continuação positiva é a Bull Flag, que é justamente quando o gráfico começa a aumentar, ele começa a ter alguma sequência de baixas, mas você vê esse formato aqui como se fosse de uma bandeira deitada aqui para a direita, trazendo um sinal de alta, ou seja, ele cresceu, aqui ele se estabilizou e ele só esperava um momento para poder crescer mais uma vez. Existem diferentes ângulos dessa bandeira, mas a noção é a mesma. Um grande movimento de alta, um movimento de consolidação, e aí formamos ou um canal ou um triângulo em que em algum momento vai ter uma explosão para cima. Já a Bear Flag é quando tem uma brusca queda, uma consolidação para cima, aí há uma formação de bandeira invertida, ou seja, aqui o mastro da bandeira e aqui a flâmula dela. Com isso, com a alta consolidação, a gente sabe que não vai ter uma explosão muito rápida aqui e, pelo contrário, a explosão vai ser para baixo, ou seja, um movimento de continuação para baixo. Aqui no gráfico da Blockchain, a gente consegue ver uma pequena Bear Flag aqui, por exemplo, que foi basicamente esse movimento aqui, de uma alta do valor. Aqui tivemos uma consolidação e aí uma alta de novo. Aqui tivemos uma alta e aí uma queda brusca. Mas quando a gente chega aqui no topo desse gráfico, depois de alta consolidação e uma alta consolidação e uma alta e de repente uma queda, a gente começa a buscar sinais de reversão, que é justamente quando temos um forte movimento de alta ou baixa e depois esse movimento troca para o outro sentido. Um dos principais sinais de reversão de tendência do gráfico é o Double Top, que quando temos um grande movimento de alta, uma baixa e aí uma tentativa de movimento de alta de novo. Mas aqui, se a gente pode pensar um pouquinho de psicologia do trader, basicamente é o cara que o mercado acompanhou esse valor até aqui, de repente alguém ou uma outra força de mercado trouxe uma grande baixa e aí as pessoas continuaram comprando. Mas, sabendo que o topo foi esse aqui, as pessoas dizem que não, eu já vou colocar uma venda mais ou menos nessa região aqui, porque eu sei que da última vez as pessoas não compraram por esse valor, então é melhor eu sair aqui antes que tenha uma reversão. E com esse pensamento ocorre a reversão. Então tem uma alta, o preço vai lá embaixo, depois tem uma segunda tentativa de alta e o preço cai de uma vez. O seguinte sinal de reversão é o Head and Shoulders. Esse é um pouco mais difícil de visualizar no gráfico, já que não vai ser claramente esse formato aqui. Mas é fácil entender ele como Triple Top, já que houve uma alta, aqui correção, muita gente comprou, uma alta de novo, uma queda, e aqui vai haver uma terceira tentativa de alta. E a maior tendência é que, se já houve esse primeiro movimento de topo, esse segundo movimento e esse terceiro aqui, que não aconteceria no quarto movimento aqui, uma alta, mas sim uma queda. Agora, quando falamos de tendências de reversão saindo de uma baixa e começando o movimento de alta, o pensamento é o contrário. Se o double top pode ser uma tendência de baixa, um sinal de reversão para baixo, o double bottom, que significa duas vezes no fundo, pode significar uma tendência de alta, já que houve uma brusca queda, o mercado recomprou, uma queda de novo, e no momento que ele chega aqui, a maior possibilidade é que o preço volte a subir. E do mesmo jeito, o Head and Shoulders para baixo aqui, uma alta, uma baixa forte, depois uma baixa ainda maior, uma baixa de novo, e aí ele volta
nessa linha do pescoço aqui, ou seja, mais uma terceira tentativa para ele voltar a subir. E aqui é muito mais provável que na terceira tentativa exista uma grande explosão para cima do que uma movimentação para baixo. Afinal, já houveram 3 tentativas aqui de queda de preço e as pessoas que estavam nessa região continuaram comprando, ou seja, não deixaram o preço do ativo cair. E outro ponto que é importante vocês lembrarem é que, dependendo de em quanto tempo vocês querem operar, é importante que vocês analisem em qual que é o horário que vocês estão olhando no gráfico, qual que é o tempo de cada vela. Porque se eu estou operando, por exemplo, day trade, não faz sentido algum eu estudar as velas por movimentos de 4 horas. Lembrando que velas representam uma movimentação de acordo com esse tempo aqui. Então, nas 4 horas dessa vela aqui, ela começou aqui em cima e caiu durante essas 4 horas. E como eu iria tentar entender o que estava acontecendo nesse momento, já que uma só vela está representando esse período todo? Então, se eu quero fazer day trading, faz muito mais sentido que eu olhe velas menores, como as de 15 minutos. Enquanto quando falamos de swing trade, que é, por exemplo, pensando comprar agora e vender numa semana seguinte, trabalhar com 4 horas, 6 horas já é possível. E quando estamos falando de movimentos de hold, ou seja, de meses para compreender qual que é o futuro do mercado, a vela mais longa é a mais interessante para você. Já temos alguns vídeos aqui na Blocktain sobre como fazer day trade e também como entender um pouco dos gráficos. Caso você seja iniciante, vale a pena olhar, e caso você já esteja há bastante tempo dentro do mercado, vale a pena dar uma olhada também, só para relembrar alguns conceitos. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal da Blocktain e lembrem-se que o melhor lugar para fazer trade é na Blocktain, porque a Blocktain é o único lugar que recompensa seus traders.